Olá, como vai? É um prazer muito grande reencontrar você aqui no portal do Diário do Nordeste. E hoje nós temos aqui como participante da nossa conversa Paulo César Noronha, que é o nosso colunista de política, e a gente está aqui justamente para quê? Para analisar os conceitos que foram colocados, os momentos que foram destacados no debate da TV Verdes Mares entre os candidatos ao governo do estado do Ceará. E aí, PC, o que você achou? Achei que foi morno, como foi toda a campanha até aqui. A campanha para o governo do estado do Ceará, ela talvez pela distância obtida logo no início pelo candidato à reeleição, Camilo Santana, tornou-se um pouco morna. E isso se refletiu no debate. Olha, eu até diria o seguinte: se política não fosse algo muito sério, não confundam o que eu estou dizendo com algo sisudo, algo rancoroso, mas se política não fosse muito sério, o candidato Hélio Góes talvez fosse muito engraçado. Ele colocou algumas questões que chamaram a atenção, até por uma certa, vamos dizer assim, hostilidade com que ele tratou os outros candidatos, ou até uma forma pouco aprofundada de questionamentos que ele colocou. Mas há um ponto bastante interessante para se destacar. Foi o comparecimento, o surgimento de informações mais abalizadas, né, PC? Faltou talvez um detalhamento de algumas propostas, o que seria destacado em termos financeiros, por exemplo, de mobilização de pessoas ou de articulação política. Outro ponto muito importante que foi colocado pelo candidato Teófilo, general Teófilo, foi a questão do arco de alianças do candidato Camilo Santana, governador do Ceará, ser composto de 24 partidos. Não deve ser, de fato, algo muito tranquilo, muito normal, vamos dizer assim, fazer uma acomodação dessas forças políticas. Tanto não é normal que não há precedentes na história, né? Se falava muito aqui da União pelo Ceará lá nos anos 60, mas ela não chega nem aos pés do que foi feito agora para a campanha do governador Camilo Santana. De fato, não só reuniu parte daquele espectro que já acompanhava o governismo nos últimos anos, mas conseguiu de última hora tirar da oposição elementos, grupos políticos que trariam um pouco, talvez, de equilíbrio ou diminuiria a distância das duas candidaturas. E aí pesou muito, a gente vê, gerou aquela frase que ficou famosa do senador Tasso Gereissati, que nunca se sentiu tão só na vida política dele, né? Porque na véspera da adesão de grupos políticos que estavam junto com a oposição, do grupo do ex-vice-governador Domingos Filho, Genesias Noronha, aquele pessoal todo, esse pessoal se reuniu lá no gabinete do senador Tasso e saiu de lá praticamente para o Palácio da Abolição, onde mudou de posição. E isso, em cima da hora, praticamente desmontou toda a estratégia do grupo de oposição, e aí a gente vê isso refletido na campanha. E vale lembrar que foi formado um tipo de uma colcha de retalhos, um grande mosaico, com alguns partidos que não têm a menor afinidade. Você vê, por exemplo, dentro da campanha dentro do comitê do candidato governador Camilo Santana, está lá o PT, o partido dele, está lá o PDT e está o DEM, que esteve sempre... E o PCdoB. E o PCdoB. Sempre são antagônicos na cena política nacional, e lembrando que sempre estiveram do lado do PSDB, no caso do DEM, no caso de outros partidos, né? E não chegou a ser uma novidade, porque na campanha municipal de 2016 já havia essa excrescência, né? Juntou-se o DEM de Moroni Tórgano com o PCdoB. Com o PCdoB, né? E o Moroni, inclusive, como vice-prefeito. Então, faz parte desse jogo político brasileiro, né? Que é cheio de excrescência, de esquisitices, que refletem, na verdade, a falta de o ideário mesmo que balize a atuação dos partidos, né? Na verdade, o Brasil se divide entre governistas e não governistas, e principalmente em estados como o Ceará. E que um dia são governistas e outros dias serão Tem aquela frase famosa de um antigo
vereador chamado Sandoval Bastos. Bastos, que lá atrás já dizia, eu não tenho culpa se o governo muda de 4 Eu em 4 sou anos. governista, não tenho culpa se o governo muda de 4 em 4 anos. Isso Essa se frase reflete muito aqui. E a gente vê assim, a dificuldade que os candidatos tiveram ontem no debate da TV Verdes Mares de trazer, como você citou no início, números pensados, analisados. O governador praticamente desfilou ali todo o conhecimento que ele tem por ser o atual detentor do mandato. E os outros, talvez assim, até num ato de desilusão em face do que as pesquisas mostram, preferiram marcar posições assim, em determinadas. O candidato Ailton Lopes, por exemplo, reafirmando o seu posicionamento, o seu campo ideológico, né, colocando as posições próprias do PSOL, o candidato Hélio Góes já trabalhando muito mais em função do candidato Bolsonaro. Do fenômeno direita. Exatamente, afirmando a direita, o tempo todo se colocando em antagonismo com o PSOL do candidato Ailton Lopes, a quem ele chamava de senhor socialista, né? E que na única vez que concordou, ele desconcordou, achando que poderia estar errado, né? Que não cabia concordância dos dois. Por isso que eu digo que ele seria muito engraçado se a política não fosse tão séria. E ele estava numa maneira tão, assim, digamos assim, veemente no seu posicionamento, que ele chegou, e talvez tenha sido o ponto mais alto do debate em termos de confronto, ele chegou a acusar o general Teófilo de ser esquerdista, né? de flertar com o socialismo. E o general, ele se saiu muito bem, ou pelo menos me pareceu que se saiu muito bem ao replicar, aliás, ao refutar aquela colocação que foi apresentada pelo Hélio Góes, talvez um dos momentos mais... Foi o momento mais tenso, o maior confronto do debate foi ele. Isso, aliás, é interessante porque, em tese, era um debate, talvez a última oportunidade em toda a campanha, até pelo tamanho do palanque, que é o maior palanque que os candidatos subiram durante toda essa campanha, foi realmente o debate da TV Verdes Mares pelo alcance. E em condições iguais. E em condições iguais. Então, teoricamente, seria a última chance que os três candidatos teriam para desconstruir um pouco a candidatura do governador Camilo Santana e tentar, pelo menos, provocar um segundo turno. E, no entanto, o que eles fizeram? Eles se confrontaram entre si. E o governador Camilo Santana, nas vezes que foi confrontado, saiu-se muito bem, porque ainda tem os números, ele tem uma capacidade de diálogo, de discursar com muita serenidade, isso desmonta um pouco quem vem com muita agressividade, ele é muito tranquilo, muito pacífico, e estava muito à vontade. Então, como é que você vai desconstruir um candidato se você briga com os outros que podem ajudar a desconstruir? Estrategicamente faltou coordenação, até talvez pela diferença que existe entre os três candidatos. Eles são tão inconciliáveis que nem no objetivo comum eles se juntaram. O que dá para imaginar é que Camilo encontrou uma avenida aberta, um campo muito aberto para ele fazer, vamos dizer assim, o palanque dele, ele construiu o palanque dele, exatamente, apesar das tentativas dos outros candidatos, e ele se saiu muito bem nesse processo, e a gente pode dizer, eu posso dizer com certeza, Camilo vai chegar domingo, diante da urna, numa situação bastante confortável. Com certeza. Qualquer coisa diferente disso será uma grande surpresa, inclusive para os adversários dele. Hoje a gente tem pesquisa nacional, né? Aliás, todo dia tem pesquisa. Todo dia está tendo pesquisa. A gente tem pesquisa hoje, a gente vai ter pesquisa para o estado do Ceará somente no fim de semana. No sábado. Mas olha, nós tivemos, essa semana tem pesquisa, falando só dos dois principais institutos, o Ibope e o Datafolha, nós tivemos pesquisa no Ibope na segunda, teremos hoje e no sábado, isso presidencial. E no Datafolha tivemos ontem, teremos amanhã e também no sábado. Também no sábado. As pesquisas de segunda do Ibope e terça do Datafolha, praticamente uma refletiu a outra. Muito próximas nas suas interpretações, um crescimento do candidato Bolsonaro, né, apesar de toda a movimentação que foi feita no fim de semana, do ele não. Ontem a gente até comentou sobre isso aí. Pois é, não surtiu o efeito desejado pelos organizadores, talvez em função também do contraponto que os bolsonaristas fizeram. Não refletiu, a gente pode dizer com mais certeza que não refletiu na pesquisa. Exatamente. Não tem como dizer. A gente está falando aqui da pesquisa. Não surtiu efeito no sentido da pesquisa. Ele compensou totalmente a falta de tempo que ele teria
ou que ele tem na televisão, que é muito pouco, são segundos apenas na propaganda eleitoral 8 gratuita. segundos, parece. 8 segundos, não estaria nem para dizer meu nome é Jair Bolsonaro, meu nome é Bolso, porque eu não cabia Jair, nada. meu nome é Jair. Meu nome é Jair. Então, assim, a compensação que ele teve em função, claro, que é um fato negativo, uma facada, ninguém quer levar uma facada, jamais ele iria botar no escrito levar uma facada, até porque correu sério risco de morrer, né? Mas a chamada Amares que vem para o bem. Botaram ele no noticiário de uma forma absolutamente hegemônica e o detalhe, ele pôde se dar o luxo de não participar de nada sem se acusar de fujão. Gente, a gente volta a se encontrar aqui no Diário do Nordeste. Um grande abraço, obrigado PC. Tchau, um abraço para todos.